Olá, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse projeto do nosso Lar Francisco de Assis, que nos convida a ler, entender, refletir um pouco mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa aqui é uma das principais obras da doutrina espírita, que traz exatamente a passagem de Jesus, as parábolas, os principais ensinamentos dele quando esteve aqui na Terra, com o comentário, a reflexão dos espíritos. O tema que nós vamos falar hoje está no capítulo 13. O capítulo tem exatamente o seguinte assunto: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o item que nós vamos comentar é o item 5 e 6, chamado óbolo da viúva. Como o trechinho que está na Bíblia é bem curto, eu vou ler aqui para vocês exatamente essa parábola. O óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhe: em verdade eu vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos do que dantes puderam suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. São Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, e São Lucas, capítulo 21, versículo 1 ao 4. Bom, importante a gente trazer aqui o significado de 2 palavrinhas que aparecem nessa parábola. A primeira é óbolo. Óbolo significa uma moeda de pequeno valor, O que seria o equivalente a uma esmola nos dias de hoje. Enquanto que gasofilácio é exatamente o local no templo onde essas oferendas, eram deixadas. O que hoje também a gente encontra, por exemplo, na Igreja Católica, quando você coloca o dízimo, em algumas igrejas em que esse tipo de oferta é solicitada ou sugerida para as pessoas. Então, eram essas as palavras que eram utilizadas na época. E lembrando que a viúva, como uma pessoa mais carente, pelas palavras de Jesus colocadas, deu exatamente do pouco que ela tinha, Muito provavelmente eram as 2 únicas moedas que ela tinha para o seu sustento. Enquanto que as outras pessoas, mais abonadas, mais afortunadas, colocavam lá naquela oferenda, no gasofilácio, do muito que tinham, provavelmente do seu supérfluo. Logo em seguida dessa parábola, os espíritos trazem algumas reflexões que eu gostaria de fazer com vocês. Ora, meus amigos, quantos de nós, às vezes comenta, reflete, fala a seguinte frase: eu gostaria muito de ajudar. Se eu fosse rico, eu ajudaria muita gente. Se eu ganhasse na loteria, eu faria várias doações. Como se a caridade fosse apenas a caridade material. E como se realmente para eu ajudar alguém, eu precisasse ter muito dinheiro. Então, os espíritos fazem essa reflexão e nos fazem pensar também o seguinte: será que realmente essa é a nossa intenção? Ganhar dinheiro para fazer o bem, Ter mais dinheiro para ajudar o próximo? Será que essa fortuna, vindo da maneira que vier, muitas vezes a gente pede para ganhar na loteria, ou seja, um dinheiro sem esforço, será que isso seria, primeiro, seria benéfico para a gente? Será que essa fortuna não seria muito mais um motivo de perdição do que um motivo de evolução para a nossa alma? Será que a gente de fato conseguiria fazer o bem tendo tanto dinheiro assim? E qual é essa minha intenção em fazer o bem? Será que é para ostentar para os outros? Será que é para dizer que, olha, tá vendo, eu sou rico, mas eu também sou muito caridoso, porque eu dou boa parte da minha fortuna? Lembrando que o tema deste capítulo é exatamente que não dê, que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, ou seja, que a gente possa fazer o bem sem ostentar. Eu não preciso dizer que estou fazendo o bem, Esse é um ensinamento também muito presente em outros itens desse capítulo. Então, tem essa reflexão muito profunda. E por isso o exemplo que Jesus traz da viúva, porque ela dá
daquilo que lhe falta, né? Ela dá com extrema humildade, né? Provavelmente dá de todo o coração e dá daquilo que vai lhe fazer falta, né? E não com essa intenção de simplesmente aparecer, né? Ou dá porque tá sobrando, enfim, aquilo não vai fazer diferença para ela. Então, primeiro essa reflexão do quanto realmente a gente precisa desse dinheiro ou qual é a intenção que está por trás dessa caridade material que a gente pensa em fazer. Afinal de contas, outra frase também muito marcante neste capítulo é a seguinte, de que a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. Então, se eu estou pensando em ganhar dinheiro para daí fazer o bem, na verdade eu estou pensando primeiro em mim do que na outra pessoa. Então, isso não é a verdadeira caridade. Outro ponto importante, meus amigos, é que devemos lembrar que o sacrifício que mais agrada a Deus é aquele sacrifício que vem verdadeiramente do nosso esforço, do nosso suor, do nosso trabalho. Então, se eu mesmo tendo pouco, eu consigo partilhar o pouco que eu tenho, certamente esse sacrifício vai agradar muito mais a Deus do que aquilo que me sobra e que eu dou sem muitas vezes nem pensar em porquê e para quem eu estou doando. Né? A gente pode doar não só dinheiro, também podemos doar do nosso trabalho, do nosso tempo extremamente valioso, mas que quando a gente se dispõe a ajudar, é muitas vezes apenas aquele tempo que a pessoa precisa, né? Quantos de nós, quando conseguimos parar e escutar um familiar, escutar um amigo, certamente estamos fazendo uma caridade sem precisar de recursos financeiros, materiais. Quando a gente se compromete com o trabalho voluntário, que o próprio nosso lar Francisco de Assis, por exemplo, nos convida, né? Seja à noite distribuindo sopa, seja parando um momentinho do nosso tempo, do nosso dia, para fazer uma reflexão como essa e partilhar com vocês através de vídeo, de palestras, né? Seja secando as lágrimas de um irmão, seja visitando doentes nos hospitais, seja abraçando simplesmente, né? Quando a pessoa precisa de um abraço, às vezes tão curativo, né? Tão mais valioso do que qualquer objeto ou valor financeiro. Uma forma, meus amigos, muito valiosa de se fazer a caridade é rezando, né? Orando pelas pessoas. Orando, inclusive, por aqueles que não conhecemos. Orando por aqueles que estão nos hospitais, né? Precisando de auxílio, precisando de saúde. Pelos que estão nas ruas. Orando por quem está nas penitenciárias, que cometeram alguns erros, mas que nós também já cometemos, né? Seja nessa vida ou nas vidas passadas. Sem julgamentos, né? Ter uma conduta amorosa com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que moram no nosso entorno, ser gentil com as pessoas. Tudo isso são formas de caridade também. E para finalizar, acho que uma frase que resume bem esses itens que eu grifei aqui, queria compartilhar com vocês. O óbolo do pobre, de quem dá, tendo que privar-se, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Então, que a gente tenha certeza de que essa caridade não é só material, né? De que dá do nosso tempo, dá verdadeiramente com amor, daquilo que temos de habilidade, de talentos, que de graça recebemos e que de graça devemos compartilhar, certamente é a verdadeira caridade. A que nos faz bem, a que nos ajuda a evoluir, a que ajuda os nossos irmãos e a caridade que o Cristo nos ensinou quando esteve aqui na Terra. Então, obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos. Paz e bem a todos.